Fala, nação logística, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo hoje aqui no canal. No vídeo de hoje a gente vai montar um indicador de tempo, um KPI de tempo aí para o recebimento de materiais ou para ser utilizado na expedição de materiais. Basicamente ele vai falar para a gente quanto tempo levou dentro dessa operação, seja de receber ou de expedir mercadorias. Só para a gente detalhar melhor do que eu estou falando, o recebimento é todo o processo que ocorre de mercadorias que dão entrada na empresa, que entram na empresa. Então, quando eu falar de recebimento, eu estou falando de entrada de produto na empresa. Almoxerifado, em um centro de distribuição, lá no estoque, dentro de um atacado, dentro de um varejo. Toda vez que eu recebo mercadorias dentro da minha empresa, eu estou falando da entrada dessa mercadoria para a minha empresa. Então eu posso montar essa planilha aqui pensando nessa parte, na parte de recebimento. Quanto tempo efetivamente está levando entre a carga entrar dentro da empresa, o caminhão estar na doca, eu descarregar essa mercadoria e o caminhão sair da minha doca, sair da minha empresa. Quanto tempo levou essa operação de descarregar e liberar esse caminhão, essa carga, essa mercadoria? Ou também posso colocar lá na expedição. O que é a expedição? É o ato que consiste em expedir, enviar os produtos. Então, se eu estou num centro de distribuição, estou enviando os produtos aos clientes, eu estou fazendo a expedição dessa carga. Então, toda vez que eu falar na saída, eu estou citando a expedição aqui. Então, se o produto saiu da minha empresa para ser entregue a um cliente, a um centro de distribuição, se ele saiu do meu estoque, se ele saiu da minha empresa, é uma saída desse produto. É uma expedição deste produto. Eu também posso usar esse indicador, essa planilha que eu vou apresentar para vocês, para esse modelo aqui. Quanto tempo levou entre o caminhão estacionar na minha doca, eu carregar a mercadoria necessária e ele sair dessa doca, sair da minha empresa? Quanto tempo levou essa etapa? Lá no centro de distribuição, lá na minha fábrica, lá na minha expedição, entre o caminhão estacionar, ser carregado e liberado ali para seguir o seu trâmite, para seguir sua viagem. Ok? Ah, legal. Último slide só para explicar antes da gente entrar na planilha. Então, quando eu falo do indicador de tempo, quanto menor o tempo gasto nessa operação, seja recebimento ou expedição, maior a produtividade que a minha empresa tem. Maior a produtividade da minha equipe, maior a produtividade do meu setor. Então, o que a gente vai focar nesse indicador é diminuir esse tempo gasto na operação. Então, quanto menor o tempo gasto na operação, melhor é para a gente. Melhor está o nosso indicador. Quanto menor for o tempo, maior é nossa produtividade. Ok? Era necessário explicar esses 3 slides rápido antes de entrar efetivamente na nossa planilha. Bom, pessoal, para quem já conhece o canal sabe que toda vez que a gente traz planilha aqui, a gente deixa o link para você baixar ela aqui bem na descrição do vídeo. Então, na descrição desse vídeo você vai ter um link, vai ser direcionado para o Drive. Lá você vai baixar essa planilha, entendeu bem? Não é para você utilizar ele dentro do Drive. Baixa para o seu computador, tá bom? E aí essa planilha vai estar do mesmo modelo que você está vendo agora. E a gente vai fazer o preenchimento e a criação dela junto. Para que, Anderson? Para que você saiba da onde está sendo extraída cada informação. E assim você possa modificar, se necessário, a planilha para o seu modelo de gestão, para o seu modelo de recebimento, para o seu modelo de expedição. Tá bom? Bacana? Imaginando que você já baixou a planilha, se inscreveu no canal, deixou aquele like legal pra gente, que você sabe que like não pode faltar aqui no YouTube. Vamos dar continuidade para nossa aula. Primeira coisa que a gente vai preencher é na aba que tem aqui embaixo, base de dados. A gente tem duas abas aqui, base de dados e indicador. A primeira que a gente vai preencher é base de dados. Cliquei em base de dados, eu tenho essa planilha que você está vendo aqui. Vou dar um zoom nela. Então eu tenho, primeira coluna, a data da operação, ou seja, a data que está acontecendo essa operação aí para você.
o recebimento ou a expedição desse produto, o mês que ocorreu essa operação, o início do carregamento ou descarregamento dessa carga, o fim dessa operação, fim do descarregamento ou do carregamento, e a diferença de tempo, ou seja, quanto tempo efetivamente eu levei dentro desta operação. Bom, primeira coisa que a gente vai fazer, selecionar aqui de A1 até E2. Com tudo selecionado, eu venho e clico em inserir. Lá em inserir, eu vou clicar em tabela, ok? Cliquei em tabela, seleciono aqui, ó, minha tabela tem cabeçalho. E vou dar ok. Pronto, esse intervalo agora está transformado em uma tabela dentro do Excel. Agora aqui, a gente vai começar a fazer o preenchimento da mesma maneira que você vai fazer aí no seu dia a dia na empresa, ok? Então, suponha aqui que hoje é dia 1/1 de 2022. Deixa eu aumentar um pouco aqui. 1/1 de 2022. Isso eu vou preencher sempre a data da operação nessa primeira coluna. Na coluna B aqui, eu vou colocar uma função. Essa função vai me falar que mês que é referente a essa data. Eu sei que é o mês de janeiro, mas eu quero que o Excel identifique isso e traga o nome para mim. Para isso, a gente vai usar uma função dentro do Excel chamada função texto. Eu clico aqui na célula B2, dou o sinal de igual e escrevo texto. Abro parênteses. Ele vai te pedir um valor e formato do texto. Ou seja, o Excel está te falando assim, tá? Que valor que eu tenho que modificar o formato do texto? No caso, o nosso valor vai ser a célula A2, que é a data. Vou lá no meu teclado e coloco ponto e vírgula. E o formato do texto é o formato que eu quero deixar esse texto aqui. Para isso, eu vou apertar aspas duplas e vou apertar 4 vezes a letra M. 1, 2, 3, 4. Fecha aspas duplas e fecha parênteses. O que quer dizer essa 4 vezes aqui a letra M? Quer dizer que eu quero o nome desse texto. O nome do mês desse texto, para ser mais específico. Então, ele vai selecionar essa daqui e vai extrair o nome do mês. Fica vendo, ó. Se você quiser pausar para fazer na sua casa, pausa, o que eu dou de dica aqui para vocês. Vou dar Enter agora. Pronto. Ele trouxe que essa operação que aconteceu no dia 1/1 de 2022 é referente ao mês de janeiro. Você vai entender por que eu fiz essa função um pouquinho mais à frente quando a gente montar o nosso indicador, tá bom? Agora, lá no dia 1/1 de janeiro, 1/1 de 2022, perdão, que horário que a gente começou essa operação? Se é um recebimento, que horário esse caminhão entrou para ser recebido, ou se é uma expedição, que horário esse caminhão entrou para ser carregada a mercadoria. No caso aqui, eu vou falar que ele entrou a 1h30. Repara que ele já trouxe em formato de horário, porque eu já deixei aqui selecionado na formatação de número a opção hora, ok? Se no seu Excel não estiver aparecendo, vem aqui na setinha e seleciona hora. Agora, na coluna D, eu vou colocar a hora fim dessa operação, ou seja, se é um recebimento, que horário que eu terminei essa operação de recebimento. Ou se é uma expedição, que horário eu terminei o fim da operação dessa expedição. No nosso caso aqui, eu vou falar que termina 2 horas da manhã. Então, ele começou às 1h30 e terminou às 2. Maravilha. Agora aqui, ó, na coluna E, eu vou calcular a diferença de um horário para outro. Eu sei que aqui, ó, dá meia hora. Mas isso eu tenho que calcular no Excel. Para isso, eu clico aqui, ó, na célula E2, dou um sinal de igual, clico em D2, que é o maior horário, menos o menor horário, que é o início da operação. Então, basicamente, eu fiz o fim da operação menos o início da operação. Como eu estou falando de horas, se eu fizer essa operação de madrugada, pode dar um erro. Vou te exemplificar. Vou dar Enter aqui, ó. Deu meia hora. Só que, olha o seguinte. Se eu tivesse iniciado essa operação às 23h49 e terminado à meia-noite 15, percebe que ele traz um erro? Isso porque o Excel não consegue identificar que eu virei o dia, que eu passei das 23h59 para meia-noite.
Para a gente fazer isso, a gente vai ter que dar uma modificada nessa função que eu criei anteriormente. Clico duas vezes em E2, vou aqui no final dessa função e vou fazer o seguinte. Símbolo de mais, abro parênteses, clico em D2, símbolo de menor, clico em C2, fecho parênteses. Pausa o vídeo, tenta fazer aí na sua casa, e de repente você é muito inicial no Excel, te gera uma estranheza essa função. Mas basicamente eu falei para o Excel que se o fim da operação for menor que o início, ele considera 1. Olha o que ele vai fazer aqui, ó. Enter. Pronto, agora identificou que é um dia, que eu virei à meia-noite. Deu 26 minutos, ok? Então, de novo, pausa, tenta fazer essa função da maneira que eu fiz aqui, tá bom? Eu não vou explicar ela com tanto detalhe assim, é mais pra gente fazer, porque senão a gente vai alongar demais o vídeo, tá bom? Tem Enter, pronto, tá montada. Aqui, ó, agora preencher o que acontece no meu dia a dia. Se eu tiver mais uma carga aqui no dia 1 do 2 no 1 do 1 de 2022, eu vou marcar. Cada linha que eu marcar aqui é referente a uma carga. Então, se eu criei essa linha, é uma carga. Se eu criar outra linha, é outra carga. Então, para cada carga efetuada dentro da minha empresa, eu vou criar uma nova linha, tá bom? Aqui do lado, ó, eu deixei as informações preenchidas antecipadamente só para a gente ganhar tempo. Então, eu vou selecionar aqui de J2 até L15, dar um Ctrl C, clicar em A2 e dar Ctrl V. Isso só para colar. Opa, perdão. Ah, eu não coloquei o mês aqui. Então, vou ter que selecionar primeiro a data, ó, de J2 a J15, colo em A2. Ah, agora sim. Agora eu seleciono de K2 a L15, copio e colo em C2. Pronto? Isso daqui eu posso excluir já. Então, de novo, cada linha dessa daqui representa uma carga. É como se eu estivesse falando que eu tive uma carga por mês aqui, ó. Ah, verdade, fevereiro eu tive duas, ó. Janeiro uma, fevereiro duas, março uma, abril uma, maio uma, junho uma, julho eu tive duas cargas e assim por diante. Mas eu só queria exemplificar para você que cada linha dessa tem que ser uma carga, tá bom? Agora, eu vou colocar uma função aqui, uma formatação condicional, para pintar essas células com o vermelho sendo o pior número e verde sendo o melhor. Para isso, eu vou selecionar todo esse intervalo de tempo de E2 a E15. Vou vir aqui ó, em formatação condicional. Em escala de cor, eu vou escolher a segunda opção, tá bom? Então, formatação condicional com tudo selecionado. Escala de cor, segunda opção. Pronto, ó. Aqui eu já consigo fazer uma análise muito rápida do que está acontecendo lá na minha operação. Por exemplo, se o vermelho é o pior, putz, teve uma carga no dia 1 do 5 que eu levei 1 hora para descarregar. O que será que aconteceu nessa operação? Será que travou, que eu tive uma quebra de equipamento? Aqui eu já começo a fazer uma investigação para melhorar essa performance. O que aconteceu no dia 1 do 5 que demorou 1 hora para descarregar? E em verde eu tenho os melhores tempos também, ó. No dia 1 do 7 levou 15 minutos para descarregar uma carga. E no dia 1 do 12 também levou 15 minutos para descarregar uma carga. Se fosse para carregar e expedir, eu levei 15 minutos para expedir uma carga no dia 1 do 7 e 1 do 12 também levei. Então aqui eu consigo já ter gerenciamento. Lembre-se, gerenciamento precisa de dados. Se você não tiver dados, você não tem um bom gerenciamento. Aqui eu já consigo ter dados precisos do que está acontecendo na minha operação. Legal? A gente poderia matar aqui. Aqui você já consegue ter o gerenciamento. Só que agora a gente vai montar efetivamente um indicador mês a mês. Para eu fazer a comparação do que está acontecendo mês a mês dentro da minha operação. Para isso, eu venho aqui em indicador, bem na abinha aqui embaixo, indicador. E aqui ó, já deixei pré-definido algumas coisas que a gente tem, como os meses que eu vou preencher, a hora gasta por mês para carregar ou descarregar as cargas, o total de carga que eu tive, olha que bacana, eu tenho um segundo indicador embutido aqui. Se eu quiser saber quantas cargas eu tive dentro da operação, aqui eu vou ter.
Porque lembra que eu falei que cada linha lá é uma carga? A gente vai trazer aqui, mês a mês, quantas linhas estão aparecendo. E isso vai dar uma dimensão para a gente de quantas cargas eu estou carregando ou descarregando dentro do mês. Depois a gente vai fazer um cálculo do tempo médio por carga, ou seja, se eu tenho um tempo gasto dentro do mês e um total de cargas, eu consigo a média por carga que eu estou fazendo carregamento ou descarregamento. A última linha aqui, que é a linha 6, é a meta estabelecida. De repente, sua empresa tem uma meta pré-estabelecida, você preenche aqui só para a gente ter uma noção gráfica de como está a tua meta, ok? Depois a gente vai montar um gráfico de meta e também um gráfico de total de cargas, tá bom? Só um recadinho super rápido que eu tenho para dar para vocês. Bem aqui do lado tem 2 links na planilha. O primeiro link, você clica nele. Se aparecer uma mensagem aqui, ó, pode ignorar a verificação. E ele vai te levar para o site. Que site que é esse? É o site do nosso curso de gestão de estoques, com ênfase em ponto de ressuprimento. O ponto de ressuprimento basicamente é um cálculo de necessidade de estoque. Que momento eu tenho que comprar? Que momento eu tenho que repor? Que momento meu fornecedor tem que me entregar um produto? Ou que momento que a minha produção tem que ser startada? Que momento essa produção tem que me entregar esse produto para que não ocorra ruptura? Para que a empresa funcione em seu pleno sucesso, em seu pleno funcionamento. Aqui embaixo a gente tem detalhado tudo que a gente vai aprender nesse curso. Ponto de ressuprimento, cobertura de estoque, estoque de segurança, demanda média, o gráfico dente de serra. E também vamos montar uma super planilha com o saldo do produto, os dias que eu tenho em estoque, a data fim desse estoque, quando eu tenho que efetivamente inserir um pedido e gráfico de análise. Além de bônus, eu vou te entregar a planilha já pronta, além de te ensinar a montar ela. Basta você entrar no site, clicar em Eu Quero aqui, você vai descobrir a super surpresa que é o preço desse curso, ok? Também a gente tem um certificado que é emitido ao final do curso, tá bom? Também temos aqui o nosso curso de Excel Express, onde você vai aprender do básico ao intermediário do Excel e também um pouco do avançado, vou ser sincero com você. Todas as funções que a gente vai aprender, eu trouxe tudo aquilo que é utilizado no dia a dia das empresas para você ficar ligado com o que está acontecendo com o mercado de trabalho, ok? Aqui também é só eu clicar em Eu Quero e descobrir o preço desse curso. Você vai cair de costas na hora que você vê o preço. Bom, chega de merchandising agora, vamos voltar para o nosso vídeo, né? Bom, pessoal, a base de dados está montada, não está lá? Agora eu tenho que trazer essas informações aglutinadas mês a mês aqui. A minha hora gasta, meu tempo de cargas, estão todos nessa base de dados. Para trazer tudo para cá, eu vou usar algumas funções. A primeira, hora gasta. Eu vou usar uma função chamada função soma-C, que através de um critério vai fazer a soma do total gasto. Que critério eu vou utilizar? Qual critério eu vou utilizar? O critério mês. Vamos montar ela? Clica lá em B3, dá um símbolo de igual, soma-C, abre parênteses. Ele te pede aqui intervalo, ou seja, ele está te perguntando, tá? O que você quer somar tem um critério, que é o mês. Aonde estão os meses que você quer fazer essa soma? Meu intervalo Excel vai estar aqui na base de dados e serão essas daqui, ó, de B2 a B15. Essa tabelinha mês, que é a coluna do mês. Tá bom, ponto e vírgula. Agora apareceu aqui, ó, critério. O Excel está te perguntando o seguinte, tá? Dentro desses meses, qual mês você quer somar? Volto lá na planilha indicador e clico aqui em janeiro. Excel, dentro daquele intervalo de dados, procura por janeiro, tá bom? Ponto e vírgula novamente, ele te pergunta, tá? Hora que eu encontrar janeiro, qual que é o intervalo da soma? Onde eu tenho que somar? Excel, vai lá em base de dados e soma tudo que é de E2 a E15, que é a tabela de diferença, tá bom? Fecha o parênteses. Dá uma olhada aqui na função como ficou. Então, ele está no intervalo lá de mês, procurando janeiro e somando a diferença, que é o total de tempo gasto. Dou um Enter, olha o que acontece. Em janeiro, eu sei que eu gastei 45 minutos para o recebimento ou até para a expedição de algum material. Gastei 45 minutos nessa operação. Vou tomar uma água aqui, né? Vamos lá. Agora, o que eu vou fazer?
copiar essa célula B3 e colar para os demais meses. Clico com o botão esquerdo do mouse e seleciono até dezembro. Agora eu vou dar um Ctrl V. Pronto, ó. Opa, diminui o zoom aqui. Ele já fez a soma pra gente, ó. Em janeiro você gastou 45 minutos, fevereiro 1h12, março 30 minutos, abril 40 minutos e assim por diante. Aqui a gente já consegue ter uma noção do que está acontecendo lá na nossa operação aglutinado por mês. Janeiro eu gastei menos tempo que fevereiro. Já em março esse tempo caiu. Voltou a subir em abril, subiu de novo em maio, em junho ele caiu. O que será que está acontecendo? O que está acontecendo na minha operação? Aqui eu consigo detalhar já. Só que é importante eu trazer também o total de cargas. Eu sei que eu gastei mais tempo, mas de repente eu carreguei ou descarreguei muito mais caminhões. Então a gente vai saber quantas cargas efetivamente aconteceu em cada mês. Para isso eu vou usar uma função chamada função conte.c. Ela vai contar com base em um critério, ok? Vou lá em B4, dou o sinal de igual, conte.c, abre parênteses. Me pediu um intervalo aqui. Qual que é o meu intervalo? Está lá na base de dados, é os meses. Eu vou selecionar todos os meses, por quê? Toda vez que eu contar um mês aqui, ele é uma carga. Eu não falei que cada linha é uma carga? Maravilha. Toda vez que ele encontrar um mês aqui referente ao que eu vou selecionar, ele está falando que é uma carga que eu tenho. Vou dar ponto e vírgula. Agora ele pediu o critério. Vou voltar em indicador e clicar aqui em janeiro. Vou fechar o parênteses. Basicamente eu falei para o Excel. Excel, conta para mim quantas vezes na tabela 2 mês apareceu o nome janeiro. Pronto. É só dar Enter agora. Fica vendo a mágica. Ele falou o seguinte, usuário, ó, lá em janeiro apareceu uma vez só a palavra janeiro. Ou seja, eu só tive uma carga lá. Se eu copiar B4, clicar aqui em janeiro e selecionar até dezembro e colar, olha o que acontece. Pronto. Eu sei que em fevereiro eu tive 2 cargas. Vamos ver se é verdade? Vou lá na minha base de dados e procuro aqui, ó. 1, 2. Maravilha, fevereiro eu tive 2 cargas. Acabou. Ele está fazendo a conta já para mim. Aqui eu já consigo ter dimensão do que está acontecendo dentro da minha operação. Tem mês que eu tenho uma carga, tem mês que eu tenho 2, tem mês que volta para uma e assim vai. Agora eu quero saber qual que é o tempo médio que eu gasto por cada carga dessa. Cada carga dessa está levando quanto tempo para efetivamente ser carregado? Eu vou clicar aqui em B5, vou dar o sinal de igual para começar a função. Vou clicar aqui em B3, que é o tempo gasto, dividido por B4, que é o total de cargas. Ou seja, estou pegando o total de tempo no mês e dividindo pelo total de carga que eu tive. Isso vai me dar uma média por carga que eu estou tendo de carregamento ou descarregamento. Se eu der Enter, olha o que aparece lá. Como em janeiro eu só tive uma carga e ela levou 45 minutos, ótimo, o tempo médio por carga é de 45 minutos. Logicamente, eu tive uma carga, levou 45 minutos. Ela por ela vai dar o mesmo tempo. Agora eu clico aqui em B5, dou um Ctrl C, seleciono até dezembro lá e dou um Ctrl V. Ele vai fazer o cálculo da média mês a mês. Em fevereiro, eu tive 2 cargas. Elas levaram 1h12 no total. Só que cada carga pela média levou 36 minutos. Pode ser que uma levou um pouquinho de tempo a mais que a outra, mas na média as duas levaram 36 minutos. Ok? Então aqui eu já tenho o tempo médio que eu tenho de operação. Em média, quanto tempo eu levo por carga e descarga de material dentro da minha operação. De repente você trabalha num supermercado. Quanto tempo leva entre você receber a mercadoria, descarregar e liberar o caminhão? Opa, em janeiro estava levando 45 minutos. Em fevereiro caiu para 36 minutos. Em março caiu para 30 minutos. Foi melhorando no mês a mês. Só que abril aconteceu alguma coisa que aumentou para 40 minutos de novo. Pessoal, desculpa que às vezes eu tô um pouco fã porque eu tô um pouco gripado, tá bom? Mas vamos lá. O importante é o conhecimento e o conteúdo para vocês. Agora, suponha que a sua empresa ela tem uma meta estabelecida. A direção estabeleceu
que você tem que levar 30 minutos por carga. É isso que você vai colocar aqui. 00, 2 pontinhos, 30 minutos. Só copiar aqui e vou replicar para as outras. Pronto. Essa é a meta estabelecida para a empresa. Eu não tenho que fazer cálculo. É o que eu recebi da minha gerência, da minha diretoria. Eu vou colocar aqui. Pronto, pessoal. Está montado aqui o nosso esquema. Agora, se eu quiser fazer uma análise gráfica disso, vamos colocar um gráfico para melhorar a análise? Para inserir um gráfico, eu vou vir e clicar aqui em inserir. Depois vou clicar aqui, ó, no gráfico de linha, tá bom? E vou selecionar esse primeiro gráfico aqui de linha 2D. Se seu Excel é diferente do meu, não tem problema, fica tranquilo. É só vir aqui no menu inserir, procurar gráfico, selecionar linha 2D, o primeiro que apareceu, tá bom? Cliquei aqui no gráfico, opa, linha 2D. Ah, linha 2D não, perdão, pessoal. Vamos usar esse daqui, ó, coluna 2D. Então, ó, volta aqui, ó. Clica nesse primeiro gráfico aqui de coluna 2D, tá bom? Ele vai ficar melhor aqui pra gente. Repara que ele trouxe aqui um retângulo vazio, não tem problema. No meio desse retângulo eu vou clicar com a direita do mouse e vou vir aqui, ó, em selecionar dados, tá bom? Direita, selecionar dados. Tá, ele tá te perguntando assim, ó, quais os valores de entrada de legenda dessa série? Vou clicar em adicionar. O nome da série vai ser tempo médio por carga. E os valores da série eu vou selecionar aqui, ó, de janeiro 045 até dezembro e vou dar um OK. Aqui, ó, no rótulo do eixo horizontal, basicamente é o que vai aparecer aqui embaixo. Eu quero que apareça os meses aqui. Então eu clico em editar. Aqui, ó, em intervalo eu clico bem aqui no meio e seleciono os meses e dou um OK. Dou OK novamente, pronto, ó. Agora eu sei que graficamente quanto tempo eu estou levando aqui por mês. Para aparecer o tempo aqui em cima é simples, ó. Clico no gráfico, venho aqui em design do gráfico, adicionar elemento de gráfico, clique em rótulo de dados, posso colocar aqui, ó, extremidade externa, tá bom? Adicionar elemento, rótulo de dados, extremidade externa. Pronto, ó. Agora eu tenho por mês aqui, ó, quanto eu estou gastando. Fica muito melhor de visualizar. Agora eu quero colocar aqui uma linha traçando a meta, para saber, ó, se no gráfico eu passei essa meta ou essa meta foi atingida ou não, tá bom? Para fazer isso, vou clicar de novo no gráfico, clico com o botão direito do mouse, selecionar dados, vou vir aqui em entrada de legenda e clicar em adicionar. Em nome da série, eu clico em meta estabelecida. Aqui no valores da série, vou apagar tudo e selecionar aqui o valor de janeiro a dezembro, ok? E vou dar OK. Dou OK novamente. Repara que agora ele criou duas barras aqui. A azul é o tempo médio de carga, está escrito aqui. E a laranja é a meta estabelecida. Eu vou clicar nessa meta laranja aqui. Repara que ele selecionou tudo que é laranja. Vou em design do gráfico bem aqui em cima. E vou clicar em alterar tipo de gráfico. Cliquei. Vou procurar por combinação aqui embaixo. E aqui, ó, em meta estabelecida, eu vou trocar de coluna agrupada para linha. Fica vendo, ó. Clico aqui. Pego essa primeira linha aqui. Primeiro que aparecer em linha. Dou OK. E dou OK aqui. Pronto, ó. Eu tenho aqui que a linha laranja é a meta que eu tenho aqui em cima. Então, tudo que passar da linha laranja quer dizer que eu estourei minha meta. Tudo que estiver abaixo da linha laranja, eu estou dentro da meta. Ok? Vou jogar esse gráfico aqui para o lado. Vou adicionar outro gráfico rapidamente aqui. Inserir aqui em cima. Vou clicar aqui em gráfico também de barra. Selecionar o primeiro. Veio branco aqui. Clico à direita. Selecionar dados. Lá em entrada de legenda, clico em adicionar. Vou clicar aqui total de carga. Vou vir em valores de séries, apagar isso daqui. E selecionar aqui, ó, total de carga de janeiro a dezembro.
Vou dar um OK. Aqui em rótulo de eixo, eu vou clicar em editar, selecionar os meses e vou dar OK. Dou OK novamente. Vou trazer ele aqui para baixo, tá bom? Vou clicar aqui no gráfico, vir em design do gráfico, adicionar elemento, rótulo de dado, extremidade externa. Pronto, está montada a nossa planilha com os nossos indicadores. Aqui eu tenho o indicador de tempo, o de carga, para saber quantas cargas eu tive no mês, quanto tempo levou cada carga, se eu estourei ou não a meta mensal. Pessoal, eu vou ficando por aqui. Agradeço cada um de vocês. Se você gostou desse conteúdo, se inscreva no canal, deixe seu like e eu te vejo no nosso próximo vídeo.